Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa sempre falar conosco por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje para nossa breve meditação encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Eu quero ler a partir do verso 24, que diz assim: Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio os esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio ao seu encontro e prostrou-se diante dele adorando. Mas Pedro levantou-se e disse: Fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Os dois conversavam e depois entraram na casa onde todos estavam reunidos. Glória a Deus. Irmãos, é impressionante como esse texto ele sempre vem a mim e eu tenho tratado com vocês muito sobre propósitos, sobre relacionamentos, como o individual ele alcança o coletivo e como através das nossas conexões Deus pode trazer experiências e também ensinamentos para nós daquilo que a nossa alma tanto almeja, daquilo que tudo que nós esperamos. Cornélio, a palavra fala que era um homem temente a Deus, e Pedro nós sabemos quem era. Foi o vida louca que andou com Jesus Cristo e se tornou um pescador de homens. Estava na hora agora de ele já tinha pescado ali muitos na pregação no começo do livro de Atos, mas estava na hora de expandir a semente para o mundo. E eu sei que tem pessoas que me ouvem aqui, que embora não acreditem ainda, e eu sei porque eu passei muito tempo no terreno da descrença. Irmãos, eles falaram muitas coisas para mim quando eu ainda era drogado. Os profetas de Deus, eu estou falando, eles falaram muitas coisas para mim quando ainda eu sentia muita dor e eu olhava para mim e falava: é impossível, é improvável. E eu sei que eu falo com pessoas que não conseguem ainda acreditar, e eu quero te falar, não tem nada de anormal não, meu irmão. Não tem nada de anormal com você não, minha irmã. Deus está trabalhando no seu coração, mas você já percebe, por exemplo, que você gosta de vir aqui ouvir as mensagens de outros canais, de ouvir a palavra. Tem muitas pessoas que gostam. E essa é a primeira coisa que ele faz, colocar a sede e fome da palavra. E foi o que aconteceu com Cornélio. Cornélio ia receber Pedro para uma pregação. Vamos lá então, ao momento da chegada. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Irmãos, num dia Pedro recebeu os mensageiros de Cornélio. Eles dormiram lá e no dia seguinte partiram para a ação. E o que Deus falou para Pedro, falou assim para eles assim, não hesite em acompanhá-los, pois eu enviei. Então Deus ouviu Pedro. Agora Pedro está praticando aquilo que ele ouviu de Deus. Eu quero repetir. Ele colocou aquilo que ele ouviu em prática. Chegaram na Cesareia no dia seguinte. O Tiago 2 fala que nós não devemos, no segundo capítulo de Tiago, fala que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, e não enganando a nós mesmos, mas sim colocar em prática. E Pedro sabia muito bem que aquilo que ele ouvia, ele deveria colocar em prática. Por quê? Porque sempre há um propósito em toda a ordem que o Senhor dá para nós. Sempre há algo além. E eu vou falar para vocês, o Senhor tudo que o Senhor coloca nós para obedecer, mesmo que seja restrição, meus irmãos, é algo bom. Mesmo que nós não vejamos beleza, é algo bom, sempre tem algo bom, porque Deus é bom. Muitas vezes o Senhor estilhaçou o meu coração dessa forma, porque eu queria parar e o Senhor fazia eu continuar. E naquele momento eu cria que era a hora de avançar e o Senhor fala: para, espera. Eu queria ir para a direita, o Senhor mandava eu ir para a esquerda. Muitas vezes eu queria ir para a esquerda e muitas vezes eu tive que ir para a direita contra a minha vontade. E logo lá na frente eu percebi o porquê. Então não hesite em fazer o que o Senhor está mandando. Chegar em Cesareia. Olha,
Cornélio os esperava e com seus parentes reunidos e os seus amigos. Tinha um coração sedento, tinha um coração que esperava em Deus. Eu quero te dizer, meu irmão, Deus não desaponta aqueles que esperam nele. Bem-aventurados são os que esperam no Senhor, porque serão gloriosamente surpreendidos. Eu vou repetir porque eu sei que eu talvez preciso ouvir disso e eu sei que mais alguém precisa ouvir comigo. Bem-aventurados são os que esperam no Senhor, porque serão gloriosamente surpreendidos. Salmos 40, versículo 1 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou-se para mim, ouviu os meus gritos de socorro. Irmão Alisson, mas o Cornélio não é um centurião romano, um homem potente? Bom, agora nós vemos o porquê. Quando Pedro chegou à casa, ao lugar do encontro, Cornélio veio ao seu encontro e prostou-se adorando. Ele deixou todo o povo lá dentro. Ele encontrou com Pedro de fora da casa. A gente percebe isso nos textos logo na frente. Tamanha era a ansiedade do coração. Tamanha era a entrega que aquele homem tinha. Eu não sei qual é o pedido, a palavra não relata. A palavra fala que ele era um homem temente a Deus, que ele era um centurião, mas claramente ele tinha algum problema nas emoções. Por quê? Porque esse homem era poderoso. Quem prostrou-se diante de Pedro não era qualquer um. Nós vemos em 2 Reis capítulo 5, um homem que era chamado por Naamã, capitão do exército sírio, que chega de frente à casa de Elias e ele manda o servo dele atender. Ele fica indignado com aquela atitude, mas esse homem não. A hora que ouviu que tinha um profeta de Deus ali, ele se prostrou-se diante dele. Todo o orgulho já havia sido quebrado. Todas as pessoas de alta patente, irmãos, elas exibem um certo orgulho. Não, eu não estou generalizando. Se tiver alguém que me ouvindo, não estou generalizando, mas quem convive nesse meio sabe. Eles mantêm uma postura, eles não se dobram diante de outros homens. Não faz parte do currículo deles se dobrar diante de outro homem, mas ele se dobrou. Alguma coisa estava acontecendo. Estava chegando a resposta para o coração dele. Esperei com paciência no Senhor e Ele inclinou-se para mim e ouviu meus gritos de socorro. Bom, mas se manter pequeno é uma escolha pessoal. Pedro aprendeu, mas Pedro o levantou e disse: fique de pé, sou apenas um homem igual a você. Colocou no nível de igualdade. Sabe por quê? Pedro andou com o mestre. Ninguém é maior que ninguém. Se manter pequeno é uma escolha pessoal. E quer saber? Para amar quem você não conhece, precisa ser grande. A grandeza está justamente de colocar o amor naquilo que nos ensinou. Em Lucas 5, do versículo 1 ali até o 13, conta a história da pesca maravilhosa, como Pedro aprendeu. E quando Pedro viu o que Jesus tinha feito, colocando, peixes que encheram o barco deles e os outros barcos que o acompanhavam, Pedro se prostrou diante de Jesus. E sabe o que Jesus fez? Agora te farei pescadores de homens. Está lá, Lucas 5, versículo 11. Eu te farei pescadores de gente. E o que está acontecendo? Está cumprindo promessa. Promessas são para guardar no coração. Sabe, a humildade ela não pode até não abrir muitas portas nesse mundo, mas ela te faz diferente de muitas pessoas. E se manter pequeno, ele olhou um homem, não era qualquer um que estava prostrando, não. E o que ele fez? Levantou. Por quê? Porque ele aprendeu com o mestre que nós estamos aqui para levantar as pessoas, levantar os que estão caídos, levantar aqueles que sofrem, aqueles que passam por aflição. Eu gosto, eu gosto de um versículo que está justamente em Atos, capítulo 20, que diz assim, Paulo falando, ele fala assim, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas, suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus, suportou provações com, humildade e lágrima. A humildade, ela faz, um homem de Deus é reconhecido pela humildade, pela capacidade de amar humildemente as pessoas, abraçar quem ninguém abraçaria.
sabe, erguer aquele que talvez fosse ameaça. Pedro, em outro momento, poderia olhar ele como um Malco, uma réplica perfeita e querer decepar a orelha. Não, mas ele tinha aumentado, ele tinha aprendido com o mestre: te farei pescador de homens. E o Senhor está falando para alguém aqui: te farei pescador de homens. E talvez você não entenda o porquê, motivo de tanta aflição. O Senhor escolheu o teu barco. Meu irmão, minha irmã, o Senhor te escolheu para ter uma experiências sobrenaturais. Eu quero dizer de maneira profética a você que não acredita, como eu disse no começo da mensagem, Ele vai te levar a lugares e te colocar de frente de gente grande, para você levar a mensagem, carregando sementes e promessas. Você estará em lugares, Ele te fará acreditar. Eu sei que tem pessoas aqui que não acreditam, mas que o Senhor já plantou uma semente que você não consegue tirar do coração. Pensamentos vêm, pensamentos vão, e por mais que você tenta fugir, seu Jonas, fujão, você acaba voltando aqui e ouvindo, e queima no teu coração de uma tal forma que você não consegue entender, mas é o processo. Fique de pé, eu sou apenas homem como você. Fica de pé, é o que nós falamos para as pessoas. E fala assim, ó, os dois conversavam, depois que ele ficou de pé, os dois conversavam. Por quê? Irmãos, eu gosto de outro versículo que está em o próprio Paulo. Paulo também aprendeu. Paulo era um desses que era fariseu, era homem de muito poder e se dobrou diante do mestre. Em 2 Coríntios capítulo 1, no versículo 3, eu gosto de Paulo falando: louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros. Eu vou ler essa parte de novo. Para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros, quanto eles passarem por aflições. Os dois conversavam. Conversavam sobre o quê? Normalmente, quando nós encontramos com um homem e uma mulher cheia de Deus, irmãos, é inevitável. O assunto vai ser Deus. É tão bom conversar. Em Lucas 9, eles subiram no Monte da Transfiguração e ali encontraram Elias e Moisés e falavam, e ali fala que eles falavam sobre coisas do reino, assuntos pertinentes ao reino. Irmãos, quem recebeu coragem de Deus, encoraja as pessoas. Nunca vai querer ver a pessoa prostrada na frente dela. Dependência emocional. Aquele homem estava carente. Tudo que Pedro mandasse ele fazer, ele podia fazer, mas o que Pedro optou por fazer foi grandioso: levantar ele. É assim que tem que ser. É assim que é. E é assim que vai ser no reino. É assim que é, com grande amor, com grande pompa. Paulo passou por aflições, aprendeu com lágrimas e com humildade. Muitas vezes com vontade, às vezes no coração, mas conversava com as pessoas humildemente e em verdade. E fala, e depois entraram na casa, onde muitos outros estavam reunidos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu quero te dizer, meu irmão, eu quero te dizer que fiel é quem te prometeu. Fiel é quem te prometeu. Talvez agora você esteja passando, minha irmã, por uma situação de tristeza e angústia no coração e um aperto. E você olha para todos os lados e não veja saída. Mas muitas vezes você não teve coragem nem de orar e aquela dor ia embora repentinamente, porque o Senhor sabia como estava, em cacos, em pedaços o seu coração. E muitas vezes, na tua força, você tentou recolher os cacos e apenas seguir em frente. Teve dias que você nem viveu, apenas sobreviveu. E durante esses dias, o Senhor estava lá, perdoando todo o teu passado e te ensinando a deixar o passado lá atrás, te amando em todo o processo, te levando a um futuro onde pessoas vão ser encorajadas com a mensagem que você tem para dar para elas, uma mensagem que Ele já plantou dentro do teu coração. Ainda você não crê,
Eu sei que existem algumas pessoas que ainda não creem, mas você vai crer. E quando você crer, você vai ver a liberdade que você vai sentir em teu coração. Entraram na casa, entraram aonde o propósito foi estabelecido. Entraram aonde deveriam estar. Onde muitos outros estavam reunidos. Quem tem entrado na sua casa? Quem tem entrado na tua vida? São pessoas que carregam propósito ou são pessoas que trazem com si fardos pesados e conversam assuntos que trazem até um peso espiritual? Entraram na casa. Deixa Deus entrar, deixa Deus te levar, deixa Deus te guiar. Fiel é quem te prometeu. Hebreus 10, 23. Confessemos com esperança aquilo que nós professamos, a nossa fé, porque fiel é quem prometeu. Eu quero repetir, fiel é quem prometeu. Ele vai te levar além. Dê condições para Deus te levar além. Dê condições para Deus te levar além. Ele quer te levar. Se manter pequeno, erguer as pessoas, ter uma linda história para contar. Está te levando, está te conduzindo seus passos. Às vezes você nem percebe. Aleluia, Deus é fiel. Gostaria de deixar essa mensagem com vocês, irmãos. Tenham todos um bom final de semana. Que Deus abençoe. A paz do Mestre. Tchau, tchau.